Sim ou não? É mais benéfico? Retroage? Não. Não vai retroagir. Vocês entenderam a diferença? Então, quando uma lei posterior mais benéfica não pode retroagir, quando o crime foi praticado na vigência de uma lei excepcional ou temporária. Então, mesmo que você venha a julgar esse caso aqui, você vai pegar essa lei daqui, trazer para cá e aplicar ela. Ou seja, ela é dotada de ultraatividade. Quando eu aplico a lei para o futuro, ultraatividade, não é assim? Quando eu aplico para o passado, retroatividade, não é verdade? Lembra disso na prova, ó. Retroatividade é quando eu aplico para o passado. Ultraatividade é quando eu aplico para o futuro. E é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Porque eu estou julgando o crime aqui. Quando eu estou julgando o crime, a lei B já não vale mais, que é o Código Penal que está valendo, não é isso mesmo? Mas eu vou lá no passado, pego ela e trago para cá, para aplicar. Por quê? Porque o crime foi praticado na vigência de uma lei excepcional ou temporária. Isso está no artigo 3º do Código Penal. Olha o que diz aqui o artigo 3º do Código Penal, quando ele explica essa ideia da lei excepcional ou temporária. Olha o que ele diz aqui para a gente, ó. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Entenderam? Então, uma lei temporária é assim, ó, a lei vai valer de 1º de janeiro a 31 de março, por exemplo. Essa lei é temporária. E quando é que eu tenho uma lei excepcional? Quando ela é trazida para regular uma circunstância excepcional. Eu sei quanto tempo vai durar a greve da PM? Dos policiais? Não. Então essa lei é temporária? Não. Porque ela não tem data inicial e final. Ela só tem data inicial. Ó, vale agora até quando durar a greve dos policiais no Brasil. Se a greve durar 1 mês, a lei vale 1 mês. Se a greve durar 3 meses, a lei vale 3 meses. Se a greve durar 6 meses, a lei vale 6 meses. Entenderam? Então essa lei, na verdade, é uma lei excepcional, não é uma lei temporária. Dá para a gente sacar a diferença de uma para outra, não dá? Na lei temporária, eu digo assim, ó, essa lei vale do dia X ao dia Y. Na lei excepcional, eu digo, essa lei vale enquanto tal circunstância excepcional estiver ocorrendo. No momento em que ela deixa de ocorrer, a lei volta ao normal. Entenderam? Essas duas leis, tanto a lei excepcional quanto a lei temporária, segundo o artigo 3º do Código Penal, elas são dotadas de ultraatividade. Entenderam? Eu vou continuar aplicando elas, mesmo decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram. Isso porque, gente, olha só, se não fosse isso, eu nunca ia aplicar essa lei excepcional ou temporária. Porque olha só, eu pratiquei o crime aqui entra em vigor uma nova lei mais benéfica, retroage sempre, ponto final. Entenderam? Então eu nunca iria aplicar a lei excepcional, nunca iria aplicar essa lei temporária. Essa é a ideia básica do que a gente precisa construir aqui para pensarmos na aplicação da lei penal no tempo. E lembrem, isso cai muito em prova. Isso cai muito em prova e, portanto, é importantíssimo para a gente pensar nas provas do exame de ordem, tá? Já que a gente ainda tem 2 horas de aula, eu quero falar de um outro princípio aqui, ó. No âmbito da legalidade, eu quero falar rapidinho sobre esse princípio aqui, ó. Reserva legal. Princípio da reserva legal. O princípio da reserva legal, ele diz que apenas a lei, olha o que diz a legalidade, não há crime sem lei anterior que eu defina, não é assim? Eu peguei aquela ideia do anterior e extrair o princípio da anterioridade da lei penal, não foi? Agora eu vou pegar essa palavrinha, lei, não há crime sem lei, e dela eu vou extrair o princípio da reserva legal. Essa matéria, ela é reservada à lei. Apenas a lei, em sentido estrito, pode tratar de direito penal, ok? Apenas lei, lembrem, ó, apenas lei em sentido estrito pode tratar de direito penal. Não é lei em sentido amplo. Olha como cai muito isso aqui em prova. Medida provisória
pode tratar de direito penal? Sim ou não? Não, porque medida provisória não é lei em sentido estrito. Medida provisória é lei em sentido amplo, né? Mas apenas a lei em sentido estrito pode tratar de direito penal. Medida provisória tem força de lei, mas não é lei. Ela poderá ser convertida em lei no futuro, entenderam? Mas como não é lei, medida provisória não pode tratar de direito penal. Aliás, o artigo 22 da Constituição, o artigo 22 da Constituição de 88, diz que essa matéria é de competência privativa do Congresso Nacional, ok? Leia-se aí, da União, né? Competência privativa da União, leia-se União, Congresso Nacional, tá? Então, a competência para tratar de direito penal é uma competência privativa. Peraí, qual é a diferença da competência privativa para a competência exclusiva? A competência privativa pode ser delegada, a competência exclusiva não pode ser delegada. Então, olha para cá, o Congresso Nacional pode delegar que outro ente complemente ou trate de direito. Pode, porque a competência é privativa. Se a competência fosse exclusiva, ele poderia delegar? Não. Mas ele pode delegar porque a competência é privativa. Quer ver uma hipótese dessa delegação? A lei de drogas vai lá e diz assim, ó, é crime traficar drogas, mas ela não diz o que é drogas. Aí ela autoriza que a Anvisa, que é um órgão do Poder Executivo, liste quais são as substâncias que serão consideradas drogas. Quando a Anvisa edita essa lista, ela não está complementando uma lei penal? Pode fazer isso? Por que pode? Porque a competência é privativa. Se a competência fosse exclusiva, não poderia, porque as competências exclusivas são indelegáveis, entenderam? Então, o artigo 22 do Código Penal, quando ele trata da ideia de reserva legal, ele diz que direito penal e direito processual penal é competência privativa do Congresso. O Congresso poderá, por exemplo, delegar que outros entes tratem de direito penal. Então, olha só, o parágrafo único do 22 diz que essa delegação deverá ocorrer por lei complementar. Por exemplo, imaginem que o Estado da Bahia queira criar um crime. Pode? O Estado da Bahia pode criar um crime? Pode ou não pode? Pode, se o Congresso autorizar mediante lei complementar. O Estado do Paraná pode criar um crime? Se o Congresso autorizar mediante lei complementar. Se a competência fosse exclusiva, poderia? Não, mas pode porque a competência é privativa. A hipótese dessa delegação, gente, está lá no artigo 22, parágrafo único da Constituição. Entenderam? O artigo 22, parágrafo único da Constituição, permite que o Congresso autorize que outros entes criem direito penal, desde que isso ocorra por lei complementar e desde que, óbvio, as circunstâncias se justifiquem. Imaginem que se descobre uma espécie de animal que no mundo inteiro só existe na Bahia. E não existe nenhuma lei que criminalize uma lesão a esse espécime animal. Entenderam? E aí, o Congresso Nacional pode autorizar a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia a criar um crime para proteger esse animal? Pode ou não pode? Essa autorização tem que ser dada mediante o quê? Lei complementar. Lembrem disso. A lei complementar é diferente da lei ordinária, né? A lei complementar, ela exige a maioria qualificada. Beleza? Lei ordinária é metade mais um dos presentes. Lei complementar, metade mais um do total. Entenderam? Lei ordinária, metade mais um dos presentes. Lei complementar, metade mais um do total. É mais difícil aprovar uma lei complementar do que aprovar uma lei ordinária. Não é isso mesmo? Fechou até aqui? Beleza. Então, ó, essa matéria de direito penal, ela é reservada a determinados dispositivos legais. Agora, como regra, usa-se lei ordinária. Ó, lei ordinária. Leandro, pode tratar por lei complementar? Pode. Pode tratar por emenda? Pode. Agora, observa, a regra é que use uma lei ordinária. Porque, pensa comigo aqui no seguinte,
Quando é que é cabível lei complementar? Quando a Constituição disser que tem que ser por lei complementar. Entenderam? Quando é que o Congresso deverá usar uma lei complementar? Quando a Constituição disser assim, ó, tal tema deve ser feito por lei complementar. Tal tema será tratado por lei complementar. O tema Y deverá ser regulamentado por lei complementar. Então, quando a Constituição disser assim, tem que ser por lei complementar, não pode outra. Mas se a Constituição disser, olha, a lei regulará a aplicação de tal dispositivo. Quando ela diz isso, ela está se referindo a qual lei? Que é mais fácil aprovar, não é mais fácil aprovar? É metade mais um dos presentes, não é isso? Lei complementar é metade mais um do total, é mais difícil. Entenderam? Aí eu pergunto para vocês o seguinte, mas vem cá, e se a lei autorizou fazer por lei ordinária, se a Constituição autorizou fazer por lei ordinária, pode fazer por lei complementar? Entenderam a pergunta? A lei disse que podia fazer por lei ordinária. E se o Congresso quiser fazer por lei complementar, pode? Pode ou não pode? Não pode. Cuidado, preste atenção. Sabe por que não pode? Mas, Leandro, quem pode o mais, pode o menos. É ou não é? Se eu podia aprovar com menos pessoas, eu posso aprovar com... Mas e as alterações? Porque olha para cá. Se eu crio por lei ordinária, eu altero por lei ordinária. Se eu crio por lei complementar, eu só altero por lei complementar. E se a Constituição mandou criar por lei ordinária, e eu estou criando por lei complementar, eu não vou poder alterar por uma lei ordinária. Eu vou desobedecer o mandamento constitucional. Entenderam? Eu só poderei alterar por uma lei complementar. Então se liga nisso. Ó, a lei ordinária é que é a regra de criação do direito penal. O Código Penal é uma lei ordinária. As leis penais são leis ordinárias. E quando é que eu terei uma lei complementar tratando de direito penal? Quando a Constituição determinar que tal determinado tema deverá ser tratado por lei complementar. Aí eu não posso fazer por lei ordinária, eu tenho que fazer por lei complementar. E esse princípio da reserva legal, lembrem, já que a regra é fazer por lei ordinária, é ela que é necessário, eu não posso fazer por medida provisória. Medida provisória não pode tratar de direito penal. Esse tema já caiu algumas vezes em provas do exame de ordem, e não dá para a gente errar, não é? Porque é uma questão que vai vir, e se vier, vai vir de bandeja. Se a prova quiser complicar tratando de reserva legal, ela pode te perguntar se um Estado da Federação pode tratar de direito penal. Pode? Se houver autorização do Congresso Nacional, mediante lei complementar e para tratar de uma questão específica local. Entenderam? Tem que ter autorização do Congresso Nacional, mediante lei complementar, para tratar de uma questão específica local. Se não for esse caso, não pode. O Estado não pode tratar de direito penal se não for essa a hipótese. Se não houver autorização do Congresso Nacional, mediante lei complementar, para tratar de uma questão específica local. Porque se a questão for geral, eu não vou tratar mediante um Estado da Federação. Aí a própria União é que vai editar lei regulando esse tema. Entenderam? Fechado? Diga-me aí. Há uma hierarquia entre lei complementar e lei ordinária? Não é que dá para a gente falar em existência de hierarquia, até porque elas são previstas para tratar de temas distintos. A lei ordinária trata de uma coisa, a lei complementar trata de outra. Então não dá para dizer que há uma hierarquia entre elas, até porque aquilo que eu devo tratar por lei ordinária, eu não trato por lei complementar. Percebeu? Porque lembrem, se eu fizer isso, eu dificulto a alteração. Podia criar por lei ordinária, eu poderia mudar por lei ordinária, sim ou não? Se eu criei por lei complementar, eu estou inviabilizando o uso da lei ordinária para aquilo que eu podia fazer com lei ordinária. Entenderam? Porque se eu estou criando por lei complementar, eu só poderei modificar por lei complementar. Nesse sentido, de uma modificar a outra, sim, há uma hierarquia. Porque uma lei ordinária não pode alterar uma lei complementar. Entenderam? Nesse caso concreto, tá bom? Então, em tese, não existe essa hierarquia,
porque elas tratam de coisas distintas, tratam de temas distintos. Quem é que determina isso? O texto constitucional. Quando o texto constitucional diz, tal tema será regulado por lei complementar, ele está dizendo que aquela matéria está reservada à lei complementar, que ele quer um tratamento daquela matéria mais dificultoso no âmbito do Congresso, que ele quer que mais deputados, mais senadores se reúnam para debater aquele tema, porque ele acha o tema mais importante. Então ele exige que metade mais um do total analise aquilo ali. Agora, se ele diz que simplesmente é por lei, aí vai ser uma lei ordinária, basta metade mais um dos presentes para tratar daquele tema. Então é mais fácil tratar daquele tema, ok? Diga-me aí. Não. Ó, você está tratando, por exemplo, do caso da homofobia e da transfobia? Pronto. Ó, no caso da homofobia e da transfobia, o Supremo ali, ele deu uma interpretação conforme a Constituição a dois dispositivos de leis ordinárias. O artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal e o artigo 20 da Lei do Racismo, que é a Lei 7.716 de 89. Com isso, ele está criando uma lei ordinária? Não. Ele está dando interpretação conforme a Constituição a dois dispositivos de leis ordinárias. Lei ordinária pode tratar de direito penal, né? Aliás, lei ordinária é a regra, trata de direito penal. Então ele deu uma interpretação conforme a Constituição para encaixar ali a homofobia e a transfobia, ok? É claro que, para nós, na prova, é isso que vale. A decisão do Supremo, ela é válida e, portanto, e efetivamente é válida, então, portanto, eu tenho aí o crime de homofobia e de transfobia equiparados ao racismo e à injúria racial. Do ponto de vista técnico, e aí a gente poderia pensar, a decisão é completamente absurda, porque ela cria um crime sem lei expressa previndo a criação desse crime, né? Então, não é que essa conduta já não deveria ter sido criminalizada. Em meu sentir, essa conduta já deveria ser considerada crime há muitos anos. Eu já deveria ter equiparado isso há muitos anos. A homofobia e a transfobia já deveriam ter sido equiparados ao crime de racismo e à injúria racial. A questão é, o Supremo não tem competência para isso. O Supremo não tem atribuição para isso. Essa atribuição é do Congresso Nacional, porque é matéria privativa. Criar crimes é matéria privativa do Congresso Nacional, por conta do princípio da reserva legal. Em meu sentir, a decisão do Supremo fere o princípio da reserva legal. Mas quem é que diz o que é constitucional ou inconstitucional no Brasil? É o Supremo. E se é o Supremo, paciência, não tem o que fazer, né? Nós adotamos o modelo jurisdicional do controle de constitucionalidade. Não é esse modelo no mundo inteiro. Outros países adotam outros modelos. Por exemplo, na França, a França adota o modelo legislativo, né? É o próprio legislativo que faz a análise do controle de constitucionalidade. O Poder Judiciário só faz aplicar. Mas por quê? Presta atenção. Na França, quando surge a Revolução Francesa, que a burguesia toma o poder, eles queriam acabar com a nobreza, sim ou não? Então eles dominaram o judiciário, dominaram o legislativo, dominaram o executivo, mas os juízes eram os mesmos da época da nobreza. Então, não vou dar poder para os juízes, porque os juízes são os mesmos da época da nobreza. Então, não é o judiciário que vai fazer o controle de constitucionalidade das leis. Quem vai fazer o controle de constitucionalidade das leis é o legislativo. Esse foi o modelo adotado pelo sistema francês. Aqui, quando nós criamos a concepção e o conceito de controle de constitucionalidade, já nas nossas primeiras constituições, nós não confiávamos no legislativo e nem confiávamos no executivo. Delegamos essa tarefa para quem? Para o judiciário. Então, na nossa ordem jurídica, é o Supremo que diz o que é constitucional ou o que é inconstitucional. Então, se ele está dizendo que a interpretação é essa, então, na nossa prova, a interpretação é essa e ponto final. Não é? Fechou? Gente, espero que amanhã tenha sido proveitosa, beleza? A gente vai se ver em outras oportunidades, vocês terão aula com o Caio, com o Ivan, pessoal do online, né? Manda lá, pega aí o meu WhatsApp que eu coloquei, ou me segue lá no Instagram, vocês também, para a gente ficar conversando e treinar questões para a primeira fase, para a gente arrebentar na prova, tá bom? Beijos e tchau, tchau.